E aí, terceirão do meu coração? Aula de educação física, aula super bacana, com um tema que é queridinho dos adolescentes e do Enem. Por isso que a gente traz um mestre para dar aula com a gente, né? Para estar aqui olhando o chat, para acompanhar as informações que vocês estão trocando aí conosco. Né, senhor professor? Senhor professor, mestre, doutor Antônio Russo. Então, experiente no assunto não, né? Esse pessoal, eu nem vou falar o que eu falei na segunda série do diretor, que ele é um cara muito gente boa. Mas tô aqui para aprender sobre esse assunto que eu prometo que a partir de segunda-feira eu vou seguir tudo que a professora Juliana vai falar para vocês. A partir de segunda. Tá? Olha, gente, estamos mudando a vida das pessoas no Centro de Mídias. E segunda-feira eu posto no Instagram lá a alimentação do senhor professor Antônio Russo. Eu gostei de falar senhor professor. Aliás, feliz dia dos professores, meu amigo. Feliz dia dos professores, caros professores aí, nossos colegas aí de trabalho, eu receber essa saudação aí hoje, né? E iniciando aí o quarto bimestre, né? Iniciando o quarto bimestre, reta final, hora de correr atrás, último fôlego. E terceirão, tem essa questão do Enem. E eu e o Antônio, a gente conversa muito, né? E a gente fala sobre as questões que cada vez estão mais diferentes do Enem, que tem educação física. Porque o pessoal do ensino médio tem maneira de falar assim, educação física, estudo até no noturno, por que eu vou fazer educação física? Mas tem que fazer, porque a prática esportiva, ela é saudável, né? É o que a gente tem, que o tema de hoje é isso, né? É falar sobre coisas saudáveis, então... A gente tem que praticar e cada vez mais praticar, né? Eu já estou com 54 anos, então a gente também tem que se precaver tanto na parte física, na parte mental e na alimentação também, né? Perfeito, inteirão, né? Com 54, ó, inteirão. Já fui melhor, mas dá pro gasto. Olha, fez até um close nele. Ó, tá perfeito. Olhar para as câmeras, olhar para as câmeras. Mas, gente, exatamente, o tema da nossa aula de hoje é por uma vida saudável. Então, existem aí, a gente fala sobre esse assunto há bastante tempo, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável? Hoje nós vamos focar em alimentação, né? A gente geralmente fala aí sobre atividade física, que compõe isso tudo. Compõe a alimentação, a atividade física, dormir bem, né? Beber bastante água. Tudo isso compõe a nossa vida. E é bacana o professor Antônio Russo falar que tem 54 anos, que ele não está colhendo ou plantando, ele está plantando agora e vai colher no futuro. E lá, quando ele tinha a idade de vocês, ele plantou algumas coisas que está colhendo agora. Coisas boas e coisas ruins, né? Dá pra perceber, né? Mas é bacana a gente pensar nisso, porque o que nós... eu só quero comer hambúrguer. Só vou comer hambúrguer hoje, que é uma delícia, de fato. Mas e aí? O que isso vai acontecer? Eu só quero tomar refrigerante. Uma hora a conta chega, né? A gente tenta falar de uma maneira mais leve, mas uma coisa que eu bato muito na tecla é que eu, na minha época, é coisa de velho falando, na minha época, eu não lembro de ter crianças na minha sala de aula onde tinha diabetes, hipertensão. E hoje é comum você ver crianças com diabetes, hipertensão. Podia até ter, né? Mas não tinha essa atenção como se tem hoje. Mas, logicamente, com o passar do tempo, né? E, logicamente, com essas diferenças, né, que nós temos hoje aí na sociedade, as crianças acabam ficando obesas, acabam ficando com problemas de saúde, né? E é reflexo mesmo da sociedade, né? Exatamente, e a gente estuda muito essas questões aí em geografia também, né? Todas essas questões. Até outro dia a gente estava ministrando uma aula e falamos sobre a água, né? A gente fala sobre a água. E aí a água potável que faz bem para que a gente possa beber a água e ter uma vida saudável. Então, tudo isso vai ligando. E na terceira série, a gente fecha o ciclo. Então, a gente fecha os assuntos e não existe, vou estudar só educação física, só biologia, só geografia. Está tudo interligado. E aí, nessa aula de hoje, a gente tem um objetivo principal, que é identificar práticas do dia a dia que podem afetar nossa saúde. E o objeto de conhecimento são doenças hipocinéticas. Para quem não lembra, doenças hipocinéticas são aquelas doenças causadas pelo sedentarismo. E para quem não lembra o que é sedentarismo, é a falta de atividade física. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela determina aí algumas coisas que a gente vai ver para frente.
Vamos começar com tipos de alimentos. Tipo de alimentação, perdão, não de alimentos. Então, existem pessoas que adotam formas, e até algumas são estilos de vida diferentes. E cada um tem que se adequar. O que a gente tem que sempre pensar, galera, é que o meu estilo pode ser não ser o que o Antônio quer. E eu tenho que respeitar. Sim. Então, se o Antônio quer ser vegetariano, eu tenho que respeitar. Perceberam que eu não sou, né? Você viu que eu dou um exemplo bom, né? Mas é Dá assim, um outro exemplo aí, né? Não, amigo, o seu almoço o meu almoço é vegetariano, né? Agora, o lanche do diretor que ele comeu na minha aula não era nada vegetariano. Tá? Eita, diretor, deixa quieto. Vamos lá, onívoro. Então, o onívoro é o ser que se alimenta de tudo, que não tem restrição alimentar. Ele não tem nenhuma dieta básica, ele vai lá e, tô com vontade de comer, eu vou lá e como. Pronto, acabou. Falei. Que é a maioria das pessoas, mas que vem perdendo força ao longo desses anos. O vegetarianismo, que é o consumo de alimentos de origem vegetal, não consome nada relacionado à carne. Então, ele come frango, come peixe, come carne vermelha, mas consome produtos derivados do leite, né? Laticínios, ovos, eles consomem. E aí é onde difere o veganismo. O veganismo, ele não come absolutamente nada, nem os laticínios, nem os ovos, porque é um estilo de vida. Ele tem esse pensamento de que tudo que vem dos animais eu tenho que preservar. Então não usa bolsa de couro, casaco de pele, essas coisas. É uma preservação aos animais acima de qualquer coisa. E eu acho bacana. Eu acho legal. É um modo de vida, né? Então tem que ser respeitado. É o que você falou. Cada um tem um modo de viver e isso aí tem que ser respeitado. O interessante é que com o passar do tempo, esse tipo de vida, né, começa a ter nomes, né? Isso que é interessante. Porque há um tempo atrás você não falava, né, sobre todos esses termos que a gente usa hoje. Né? É interessante isso, né? Eles vão, de repente, até uma indústria do marketing aí, alguma coisa assim, que vão colocando os nomes. Por exemplo, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe o crudivorismo. É até difícil falar essas palavras. Ele só come alimentos crus ou aquecidos até 40 graus. Interessante, eu desconhecia disso também. Não, mas eu acredito que até os professores, comentem aí no chat, falem conosco. Vocês tinham hábito? Conheciam? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa que seja um crudivorismo. Mas está ganhando força aí. E a gente vê até algumas propagandas, a gente começa a ver algumas influenciadoras, né, os influencers, ensinando e incentivando, mas tomem cuidado. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na saúde. E por último aí, flexitarianismo. Pois bem, ele come carne, mas ele não quer comer só carne na vida. Ele, de vez em quando, ele quer comer salada. A bola da vez para quem trabalha com a alimentação do futuro é esse tipo de alimentação. Já ouviram falar assim, hoje é o dia da sexta-feira sem carne. A segunda sem folhas, terça sem... Então é uma jogada aí de marketing também e que faz com que as pessoas tenham aquele tipo de determinada alimentação. Combinado? Então existem esses aí, lembrando que a gente tem que sempre respeitar o próximo, ok? Dietas milagrosas, aí vem o pulo do gato, né? Porque daí eu quero emagrecer e eu vou pegar... O Antônio foi numa nutricionista. Então, o Antônio é homem, tem 54 anos, tem um histórico de vida, eu tenho diferente, né? Mas eu vou pegar a dieta do Antônio e vou usar pra mim. Vai dar bom? Provavelmente não, porque o seu metabolismo é diferente, né? O seu organismo é diferente. A professora Patrícia aqui falou que flexitarianismo nunca vi também, mas eu também não vi, não. Eu acho que eu sou isso aí, porque eu como legume no almoço, depois eu como arroz, feijão, carne. Verdade. Tá no almoço, o almoço dele ele come só ou salada de fruta ou só legumes. Pra equilibrar, né? E aí depois ele não conta pra gente o que ele come. Aqui a gente só vê isso. Depois em casa a Tereza, eu vou conversar com a Tereza depois pra descobrir o que ele come. A professora Rose diz aqui, eu conheço várias pessoas
crudivorismo são normalmente adventistas. Ah, que Aí, você vê que informação interessante, importante. informação importante essa. Isso é bacana, então tem a ver aí também com o lado religioso. Tem também. Isso é bacana. Então, de maneira geral, as pessoas procuram dietas com o intuito de perder peso ou ganhar massa muscular. Fazer dieta não é ruim. O problema é quando essa dieta não tem orientação e acompanhamento de um especialista, nutricionista e ou médico endocrinologista. Fique sempre atento, pois não existe milagre. Por exemplo, se a intenção é emagrecer, a conta é simples. Ingerir uma menor qualidade de calorias e gastar uma maior quantidade de calorias. Tanto é que quando a gente vai na nutricionista, ela fala assim, ó, você vai consumir 1.200 calorias por dia. Por quê? Porque ela pergunta o teu histórico para ver o quanto mais ou menos você gasta de calorias, para ver o quanto você pode consumir. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que consumir menor quantidade de calorias e gastar mais. E esse gastar é através de atividade física. A questão toda é que cada vez mais jovens, ou até mesmo a gente, olha na internet alguém ensinando uma dieta milagrosa, um efeito mágico. E vai lá e fala, não, olha, agora eu vou fazer determinada coisa. E o incrível, isso, gente, eu provo. E o incrível é que tem médicos que viram e falam, se você não fizer isso, daqui a 10 anos você vai morrer. E isso que me deixa abismada. Fica difícil também, né? Porque aí a pessoa ela fica confusa, né? Porque você falar em risco de vida é preocupante, né? Então, é aquilo que eu falo, né? A pessoa tem que ter também um equilíbrio mental nessa situação aí, né? Você falou de 1.200, porque a média diária é 2.000, né? A média diária é 2.000, mas geralmente quando você vai fazer uma dietinha ali, elas vão de 1.800, aí vai 1.800, 1.500, 1.400. Você não pode também derrubar de uma vez só, né? A gente tem que ter essa tabela. Tanto é que se você olhar atrás dos alimentos, né, nas embalagens, tem lá consumo para dietas de 2.000 calorias, a base nossa, a tabela nutricional. Ali é bacana a gente também se informar. Tô me alimentando com muito sódio, muita coisa de sódio. Existe uma aula, não lembro se é da primeira ou da segunda série, que a gente interpreta, a gente procura saber como que a gente consegue informações daquele alimento através da tabela nutricional. Isso é muito bacana, a gente ficar atento, não virar refém. São coisas diferentes. E quando fala 2.000 calorias, não é que você pega lá o pacote de salgadinho e vê lá 200 calorias. Bom, eu posso comer 10, porque é o que você falou, tem outros, né, elementos que podem afetar aí a saúde, né? Não é só a gordura, né, gente? Tem aí a questão do colesterol, existem pessoas magras que têm um colesterol elevado, colesterol ruim elevado. E isso não é bacana. O que a gente quer deixar aqui para vocês, que você procurar um especialista para perder peso ou para ganhar massa muscular é super viável. Mas não vá indiretamente. Eu vou dar um exemplo direto. O jejum intermitente serve para bastante gente, é um que está na moda, porém não é para todas as pessoas. E aí as influencers, médicos dizem, na época do homem das cavernas, eles comiam uma vez por dia, uma vez por semana. E qual o problema se a gente comer pouquinho? Cara, olha a época. E é assustador ouvir de profissionais falando isso. É bacana? Pra quem? Se eu me alimentar como o Antônio se alimenta na hora do almoço, eu não vou ficar em pé. Eu como um pouquinho. Mas eu tenho que comer um pouquinho da minha salada, um pouquinho eu preciso de uma proteína, eu preciso de alguma coisa. Eu, Juliana. O Antônio, não. Então, entendam muito bem o que você precisa e que é diferente de cada um, mesmo até dos irmãos. Transtornos alimentares. Outra coisa que afeta muito, principalmente as meninas. Então, nós temos a anorexia, a bulimia e a vigorexia. Tanto é que a tarefa dessa aula é sobre os transtornos alimentares, que é muito comum e caiu no Enem em 2018, se eu não estou enganada. Vou beber um gole de água aqui, gente. Não, se eu não estou enganada, em 2018 caiu uma questão no Enem falando sobre a anorexia e a bulimia. A resposta era anorexia. A anorexia é a pessoa que tem uma obsessão pelo seu peso e por aquilo que come. A balança é sua maior inimiga, portanto, sempre acha que precisa emagrecer mais, pois há uma distorção da sua imagem no espelho. Para isso, utiliza-se de remédios, exercícios físicos em excesso, além do jejum de um longo período.
Então, na verdade, a pessoa olha no espelho, ela é magra e ela se vê grande, enorme. Esse foi meu tema do TCC da faculdade. Anorexia e bulimia nas bailarinas clássicas da Grande São Paulo. Que é muito comum nas bailarinas ter esse distúrbio da imagem corporal. Então, eu me olho no espelho e me vejo de outro jeito. Então, eu quero emagrecer, emagrecer, emagrecer. É um transtorno alimentar, não é uma doença. Por quê? Ah, mas então quer dizer que não tem problema, não mata. Pelo contrário, ela causa outras patologias que vão te fazer mal, que vão levar até a óbito. Isso é fato. Existem pessoas que ficam internadas, existem imagens que são... Eu não quis colocar nenhuma imagem porque é uma coisa pesada, mas existem muitas adolescentes que têm essa prática ou da anorexia ou da bulimia. Então, a bulimia, o que se difere da anorexia é o fato de que a pessoa come, mas ela induz o vômito daquilo que comeu. A anoréxica, ela não quer comer, ela se recusa a comer e quer gastar caloria, assim, ó. Nossa, que incrível, né? É incrível. E o pior é que a gente tem, infelizmente, alguns meios profissionais, como no balé, como modelos, que induzem as jovens, que incentivam. E existem também, Antônio, canais no YouTube, essas pessoas que ensinam, que induzem e falam que isso é legal, que isso é bacana. O problema é que você acaba pegando jovens, né, com formação, a cabeça está se formando, né, e não é só hoje meninas, né, os próprios meninos hoje também têm essa questão do corpo, né, da saúde, então, né, tem que ter um acompanhamento bem legal dos pais, né, na escola, né, falar sobre esse assunto, né, que é importante, né, você vê que isso é um assunto que nós estamos tendo em educação física. Então, você vê, a educação física não é só aquela atividade física. Só jogar bola. Tem a questão aí da teoria, e é importante, tanto é que a Ju falou, isso aí até foi uma questão do Enem. Questão do Enem. E, ó, a vigorexia é o que o professor Antônio falou. São os meninos que querem ficar fortes a qualquer preço. Então, eles olham lá no espelho, eles falam que querem ficar bobadão e tal. Calma, não é bem por aí. Então, a gente não pode fazer qualquer coisa para obter um corpo perfeito, porque qual é o corpo perfeito? De quem é o corpo perfeito? O meu, o seu, do professor Antônio, do nosso diretor Marcelo, do Tom? Quem é o corpo perfeito? Né? Então, a gente tem que, prioritariamente, se aceitar como é e procurar a saúde. Olha, eu preciso perder peso. Eu, professora Juliana, eu perdi 12 quilos desde que eu entrei aqui no centro de mídias, ia falar CMSP, no centro de mídias, mas porque o meu joelho não estava aguentando mais. Eu tenho um problema sério no joelho devido ao balé, e isso repercute quando eu estou um pouco acima do peso. Então eu preciso emagrecer mais, porque eu ainda sinto. Mas não porque o professor Antônio virou e falou assim, você tá gordinha, hein? Não, isso aí eu nunca vou fazer, né? É porque eu não gosto que faça isso comigo, né? Entendeu? Mas, gente... Ó, o professor Paulo César falou aqui, ó, os transtornos alimentares afetam nas emoções. Afetam. E lembra que o professor Antônio Russo falou sobre a questão psicológica, né? E aí, tanto é que esses transtornos são tratados com psicólogos também. Porque eles começam... gente, não é brincadeira. Não é algo que a gente vira e fala assim, hoje você está fazendo isso, amanhã você para. Não, não é. Às vezes tem medicamentos inclusos. É muito difícil combater. Mas se você estiver com uma situação dessas, procure ajuda. Não sofra sozinho, porque tem saída. Mas, em contrapartida, tem essa menina comendo esse sorvete delicioso, enorme, que seria o nosso desejo agora. Meu sonho. Meu sonho de consumo. Aí, ó. Nós temos a alimentação em excesso. Que ao nos alimentarmos em excesso, causamos no nosso corpo alguns fatores visíveis e outros internos, de forma que não é possível vê-los naturalmente. O aumento do peso e as doenças hipocinéticas são alguns desses fatores. É importante lembrar que a compulsão alimentar é um transtorno mental causado pela alimentação em exagero. Então, voltamos aí para a estaca psicológica. E muitas pessoas, durante a pandemia, desenvolveram a compulsão alimentar. Eu fico sentada no sofá, mas eu tenho que estar comendo alguma coisa. Me diz aí, você está sentado no sofá agora comendo o quê? Né? São coisinhas que a gente não percebe. Você não come porque tem a necessidade. Mesmo depois de estar bem alimentado, você continua
ali incansavelmente. E aí, a gente pula para o exercício físico, que foi o que a gente falou sobre o sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física dentro do volume esperado. A recomendação é de que adultos façam de 150 a 300 minutos de atividade aeróbia moderada a vigorosa por semana. Então, de 150 a 300 minutos por semana. Então, se você faz atividade física, exercício físico, menos tempo que isso, você é considerado sedentário. Então seria aí 1 hora por dia durante a semana, né? Isso. Não é tanta coisa, né? Mudando, acho que eu vou fazer. Dá até pra colocar um videogame. Tem um monte de videogame que dá pra dançar e tal. Não, aqui mesmo, né? A gente, só de andar nas escadas aqui, a gente tá fazendo um bom treino aqui, Já né? dá, né? Haja escada, Já né? sobe, desce. Ou então, o nosso querido professor Antônio, ele é dançarino. Entre uma aula e outra, ele se apresenta aqui pra nós do estúdio, né? Dançarino. Eu vou mostrar no Instagram, gente. Eu vou postar pra vocês. Já postaram, por sinal, né? A produtora Karen postou, Por mas sinal, eu vou... vou processar a produtora, porque é direito de imagem, né? Óbvio. Mas, ó, tá aí nosso Instagram, segue a gente, que eu vou postar o professor Antônio Russo, que já está fazendo atividade física no período entre uma aula e outra. Vindo e voltando, né? E aí a gente tem o overtraining, que é o contrário, é a pessoa que só quer fazer exercício físico e não respeita o tempo que o corpo precisa recuperar. Porque muita gente acha, por exemplo, na musculação, que o meu corpo está respondendo diretamente no momento que eu estou fazendo o exercício. Na verdade, é na hora que eu estou no descanso. Então, eu tenho que ter esse período de intervalo para que o meu corpo responda e que eu tenha hipertrofia. Que eu provoque todas aquelas microlesões que são naturais para que eu fique bombadão. Eu não sabia disso, não. Você vê, tá. A aula aí a gente aprende muito mesmo, Pois né? é, meu amigo. Por isso que a gente não pode treinar os grupos musculares todos os dias de maneira intensa. A gente tem que dar um descanso. Que se a gente causar fadiga na musculatura, a gente vai obter contraturas e uma série de problemas musculares. Aí chegamos, 3 minutos acabando, essa aula voa, porque é um assunto que eu amo, é muito gostoso dessa aula. Anabolizante. Anabolizante, geralmente os meninos lá que são da vigorexia lá, usam muito com o intuito errado. Os anabolizantes ou esteroides androgênicos anabólicos são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Então, gente, o que a gente tem que ficar ligado são os efeitos colaterais indesejados, tipo acne, impotência sexual, calvície, hipertensão arterial, esterilidade, então, assim, pode não ter mais filhos, e insônia, dor de cabeça, aumento do colesterol ruim, crescimento dos pelos, distúrbios testiculares e menstruais. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Lembra do Phelps, o nadador? Ele tinha as mãos, o queixo, os pés extremamente grandes, porque quando você usa muito anabolizante, suas extremidades aumentam, a quantidade de pelo, a voz engrossam. Então a gente tem até umas mulheres aí, artistas famosas, que eu não vou aqui falar mal de ninguém, que fazem o uso por opção, né? E você percebe que a voz é mais masculinizada, porque do jeito da mulher crescer é injetando um hormônio masculino, que é o testosterona. Beleza? Suplemento alimentar, aí é legal com a indicação de um médico, porque são preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Então, geralmente, por exemplo, vitamina D, que a gente não toma muito sol aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente tem vários suplementos alimentares, vitaminas, que aumenta a imunidade. Foi indicado muito agora aí na época da pandemia. Então, essas coisas que vão determinando o que a gente vai colher lá no futuro.
Então, se você está passando por alguma situação dessas que a gente descreveu, procure ajuda, procure orientação médica. Se você quer emagrecer, se você quiser ficar forte, não importa. Você pode alcançar o mundo, mas tenha consciência daquilo que você está fazendo. Na telinha, habilidade rapidinha para os professores. Foi a habilidade trabalhada no dia de hoje. Eu agradeço, professor Antônio. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar participando dessa aula aqui maravilhosa. Aprendi muito e vou seguir as suas orientações aí. Ó, se liga no Instagram que a gente vai colocar lá, professor Antônio dançando, professor Antônio se alimentando. Vamos fazer a campanha. Isso, campanha da redução e da vida saudável, é isso aí. Acho que o mais importante é a vida saudável, galera. Isso que a gente tem que pensar sempre. O visual aqui, a gente envelhece, a gente vai para outros lugares, enfim. Sem problema. Sem problema. Problema? Tem algum problema? Não, eu falei problema. Não, eu tô zoando. Eu tô zoando, amigos. Então vamos. Tá bom, Ju. Ó, aula maravilhosa. Como sempre. Coração. Aí, ó. Gente, vocês vão ver o coração do professor Antônio Russo. É lindo. É lindo, maravilhoso. Vamos. Vai lá, o coração. Beijo, bom final de semana. Tchau, galera. Valeu. Ó, tá bonito, vai. O Marcelo ficou gamado lá.